we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Semana passada nós apresentamos o primeiro, que era ensinamentos práticos. Para você desenvolver uma fé inabalável, aquela fé daquela pessoa que, aquela inveja boa, né, que a gente tem da pessoa, que tá sempre positiva, sempre com fé. Quando você está com um problema, você fala, eu vou procurar aquela pessoa. Para você desenvolver esse tipo de fé, a primeira coisa que a gente precisa são ensinamentos práticos. E aí eu me lembrei, não fazia parte da mensagem da semana passada e nem de hoje, mas eu me lembrei de quando Jesus chama os discípulos. Eu não sei se você lembra da história, né? Mateus capítulo 4, ele relata isso. Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo pela primeira vez, ele fala para eles assim, ó, deixa as redes de lado aí e eu tornarei vocês pescadores de homens. Por que Jesus falou isso? Está aqui uma dica, né, sobre ensinamentos práticos. Jesus falou isso porque ele era muito prático. Jesus falou isso porque eles eram pescadores, então eles entenderiam o que significaria ser pescador de homens. Então, com o engenheiro, Jesus vai falar sobre engenharia. É impressionante, eu me lembro que o meu tio, que é professor de matemática, né, PhD, gênio, crânio, uma vez ele falou para mim assim, que um aluno perguntou para ele, como é que você acredita em Deus se Deus é infinito e vocês falam que Deus mora dentro da gente? Aí ele, agora não me lembro exatamente, mas ele fez um cálculo lá que somou os quadrados, hipotenusa, um monte de coisa. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, uma dízima periódica dentro de um quadrado fechado. É o infinito dentro do finito. E aí, assim, Deus fala com cada um na sua linguagem. Deus fala com o engenheiro sobre engenharia, com o médico, ele vai usar medicina. Com o pescador, ele vai usar pescadores. Com a dona de casa, ele vai falar sobre os utensílios da casa. Com a mãe, ele vai falar sobre maternidade. E assim vai. Jesus era um cara muito prático. E muitas das vezes, principalmente durante o desenrolar dessa série, eu vou reforçar um negócio que pode parecer arriscado, que é o seguinte, na vasta maioria das vezes na sua vida, a prática é mais importante do que o conteúdo. Grava bem o que eu estou te falando, se você gosta de anotar, vale a pena anotar. Na vasta maioria das vezes, não estou dizendo todas, porque na semana passada a gente falou, algumas decisões que você vai tomar vão precisar de informação, mas na vasta maioria das vezes, a prática é mais importante do que o conteúdo. Eu me lembro de outro texto, em Romanos capítulo 2, por exemplo, quando Paulo fala a respeito de um povo que não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de crente, nada de Jesus. E aí ele vai relatando ali as características de um povo caído, de um povo pecador. E aí ele fala, os gentios, em Romanos 2, se eu não me engano, versículo 14, os gentios, sem ter a lei, mas praticando as coisas da lei, se tornaram uma lei para eles mesmos. Então, na vasta maioria das vezes na sua vida, em inúmeras situações onde você precisar de fé, você pode ter certeza, a prática vale mais do que o conteúdo. Muitas das vezes você não consegue nem explicar por que você está fazendo aquilo, mas a prática vale mais do que o conteúdo. Tiago, né, relembrando a mensagem da semana passada, Tiago, o irmão de Jesus, disse que a gente não deve ser só ouvinte, mas devemos ser praticantes.
da palavra. Por quê? Quando você põe em prática, você de fato mostra que aprendeu. Jesus não está preocupado com o quanto você decorou de Bíblia. Jesus está preocupado com o quanto você praticou do que ele ensinou. Jesus não vai fazer uma prova com ninguém, eu acho, né? Jesus não vai fazer uma prova com ninguém na hora que você se encontrar com ele no julgamento final, fala assim, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Foi mal, Jesus. Tá, então não vai entrar. Lógico que não. Jesus não está preocupado com o quanto você decorou. Ele está preocupado com o quanto você praticou. De onde você tirou isso, Pedro? É evidência. Jesus mesmo fala. Vai chegar nos últimos dias, alguns vão dizer, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. Jesus fala, nem te conheço. E aí eles perguntam, mas quando, Jesus? Que a gente, quando vocês não deram de comer para quem estava com fome, quando vocês não deram de beber para quem estava com sede, quando vocês não deram roupa para quem estava com frio. Essas são as palavras de Jesus. Jesus está preocupado com a prática. O problema é que muitos de nós temos medo de pôr em prática o que Jesus ensinou. A gente tem medo de pôr em prática. Porque se você colocar em prática, a pergunta da semana passada, né? Se você soubesse, com certeza absoluta, que Deus caminha contigo todos os dias da sua vida, como que você viveria? A gente tem medo de colocar em prática. Porque é assustador. Se você começar a exercitar a sua fé, os milagres começarem a acontecer, as coisas começarem a acontecer na sua frente, essas coisas assustam. E aí a gente passa a oportunidade de viver uma vida de fé. Então, na semana passada, a gente falou sobre ensinamentos práticos, e hoje, como consequência de um ensinamento prático, eu acho que toda vez que você ouve alguma coisa que você fala, o que eu vou fazer com isso? Como consequência disso, você mesmo vai lá e põe em prática. Então, o segundo ingrediente para uma fé inabalável, na minha opinião, o segundo ingrediente é você ter um ministério pessoal. O que é um ministério pessoal, Pedro? Foi um nome que eu dei para quando você se envolve. Sabe aquela história de qual é o maior mandamento, Jesus? É amar Deus e amar o próximo. Quem é o próximo? Todo mundo. O ministério pessoal é quando você se coloca à disposição de Deus. Não quando a igreja, quando você resolve ajudar alguém, quando você fala assim, eu vou ajudar aquele cara a pintar a casa dele, quando você fala, eu vou ajudar aquele cara a fazer a mudança, né? Mudança é o que mais acontece aqui na capela. Então, quando você aparece para ajudar alguém na mudança, você está se envolvendo no ministério. Quando você resolve pregar, quando você resolve orar, quando você fala assim, não tem culto de oração na igreja, não? Não tem. Então não vou orar. Não. Você ora. Quando aparece uma oportunidade de se voluntariar, de ajudar em qualquer coisa na cidade, na igreja, você faz. Isso é um ministério pessoal. Se você desenvolver um ministério pessoal, seu, sem depender dos outros, você vai desenvolver uma fé inabalável. Porque na hora que vierem as crises, você não vai depender de igreja, você não vai depender de multidão, você não vai depender da opinião dos outros, você não vai depender do movimento da manada. Você tem uma experiência com Deus. Você, uma experiência sólida, né, Cláudio? Quando você usa a palavra experiência sólida, aquele negócio que você nunca esquece. Você precisa de experiências com Deus. Eu gosto de dizer que é o seguinte, a gente não pode basear a nossa fé em experiências. Agora esqueci o termo que a gente usa para isso. Mas enfim, se você basear a sua fé em experiências, ela vai ser muito volátil. Porque se você sente, tem Deus. Se você não sente, não tem Deus. Mas a experiência, ela serve para validar aquilo que você aprendeu. Por isso que a gente fala em ensinamentos práticos. E aí, quando você quer validar aquilo que você aprendeu, você põe em prática quando você se envolve. E aí hoje, diferente da semana passada, hoje nós vamos ficar em um texto, que é Mateus capítulo 14. Se você tiver sua Bíblia aí contigo, você pode abrir ela. Se ela for de papel, se for digital, você pode ligar ela. E hoje eu tomei a liberdade de colocar algumas coisas ali na tela, alguns versículos para você acompanhar também, caso você queira, tá? Então a gente vai ler Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. Hoje a gente não vai conseguir ler o capítulo inteiro, até porque tem várias histórias nesse capítulo, mas vale a pena você ler em casa e entender o que estava acontecendo, como dever de casa durante a semana. A gente vai falar um pouquinho de contexto aí. Mas, vamos lá. Mateus capítulo 14, todo mundo achou? Quem não tiver Bíblia, não se preocupe, eu coloquei aqui na tela porque eu percebi que a gente, às vezes, não tem Bíblia para todo mundo, né? Mateus capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, retirou-se em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Deixa aí nessa tela para o pessoal ir meditando no começo desse texto. Para você entender o que está acontecendo aqui, quando ele fala ouvindo o que havia ocorrido, logo antes desse evento de Jesus ter se retirado, João Batista, o cara que anunciava a vinda de Jesus,
que era primo de Jesus, o primo de segundo grau de Jesus, sabe lá o que ele era, mas era próximo de Jesus, ele tinha perdido a cabeça. Mateus? Alguém falou alguma coisa aí? O que foi? Não? Eu li uma coisa e a outra. E agora? E agora? Então agora a gente vai ter que fazer o exercício igual a gente fazia antigamente, nos pergaminhos. Acha aí onde está esse texto aí. Que João... Ah, então tá bom. Então tá bom. Me safei dessa gafe. É isso mesmo? Todo mundo acompanhou aí? Show, show. Então vamos lá, continuando. João Batista tinha acabado de ser decapitado, e João Batista era um cara que não media as palavras. Ele foi decapitado porque ele denunciou algumas coisas imorais que estavam acontecendo. É a mulher que casou com um cara que não devia casar, enfim, não vou entrar em detalhes da história. E aí João Batista perde a cabeça e Jesus, ouvindo que João Batista tinha morrido, tinha sido assassinado de maneira brutal, ele se retira. A gente vai falar sobre isso. E aí, uma curiosidade, né? Ele vai para o deserto e aí as multidões ouvindo falar disso, as multidões que estavam ouvindo Jesus falar daquilo, saíram e o seguiram a pé. Jesus entra num barco, e aí, para quem conhece a geografia do lugar, né, ele vai ali, as pessoas conseguem ver ele de onde ele está no barco, e as pessoas vão seguindo a pé. É curioso que hoje, principalmente com o aumento da gasolina, as pessoas falam assim, poxa, tá difícil de ir na igreja, né? Tá cara a gasolina. E eu olho para esses textos e eu vejo as pessoas seguindo Jesus a pé. Ontem eu falei com o pessoal que foi lá em casa, eu falei, rapaz, amanhã eu acho que eu vou para a igreja a pé. Não que eu tinha fé, né? Porque a gasolina está muito cara. Aí eu falei, acho que eu vou para a igreja a pé. Mas quantas pessoas dão desculpas? Ah, não vou encontrar com os meus irmãos não, porque está muito cara a gasolina. E aí a gente vai deixando esfriar, né? A gente vai falar sobre o encontro comunitário nessa série e a gente vai se deixando esfriar. Uma curiosidade, né? Mas enfim, vamos lá. Sobre esse versículo, por que Jesus nem se mexeu quando ele ouviu que João Batista tinha sido decapitado? Você já parou para pensar que as atitudes de Jesus às vezes são meio estranhas? O primo do cara morreu, perdeu a cabeça, aí os discípulos vêm e falam assim, ó, deu ruim pro João. João foi. Enterraram só o corpo dele, a cabeça ficou na bandeja lá, como o moleque pediu. Aí Jesus fala assim, tá bom, vamos orar. Aí ele vai orar. Você já parou para pensar que tem algo estranho nisso daí? Às vezes as atitudes de Jesus são meio estranhas. E isso acontece muito com a gente também. Na maioria das vezes, quando Deus quer te mostrar alguma coisa, a gente fica procurando por entendimento. E Deus está procurando por obediência. Várias vezes, quando a situação está difícil e que a gente precisa exercitar a fé, a gente começa a perguntar a Deus a famosa pergunta, por quê? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu perdi emprego? Por que o fulano de tal faleceu? Por que eu perdi a esposa? Por que aquilo? Por que eu estou pobre? Estou 38 anos perguntando, por que eu estou pobre? Por que eu estou pobre? A gente fica perguntando, e às vezes Deus não responde. Por quê? Deus, na vasta maioria das vezes que você precisa exercitar fé, Deus não está procurando por entendimento. Ele não quer que você entenda, você não vai entender. Deus está procurando por obediência. Primeiro você obedece, depois você entende. Agora vem a pergunta-chave para quem já tem uma certa caminhada de evangelho. Quantas vezes na sua vida você bateu de frente com Deus, bateu cabeça, deu burro em ponta de faca, nada adiantava? Aí você vira e fala assim, vou obedecer. Ou só obedecer. Alguns meses depois de você ter obedecido, as coisas aconteceram, você olha para trás e fala assim, agora eu entendi. Alguém aqui já passou por isso? Todo mundo, né? Todo mundo. E por que a gente teme em não obedecer? Deus não procura por entendimento. Deus procura por obediência. Porque passos de fé requerem ações na incerteza. Quando você tem toda a informação para tomar uma decisão, você não precisa de fé. Você precisa só de cérebro. Deus te deu um cérebro para isso. Eu fico impressionado com as pessoas que falam assim, pastor, eu quero comprar uma casa, o que você acha? Eu falo, eu acho nada, não sou corretor de imóveis. O que eu vou achar se você comprar uma casa? Eu não sou corretor de imóveis, não entendo do mercado. Pastor, eu vou trocar de carro, o que você acha? Eu acho que você deveria vender todos os seus carros, porque a gasolina está cara. Mas eu não tenho autoridade, eu não tenho autonomia, eu não tenho conhecimento para te dar uma opinião a respeito disso. Eu não sou autoridade sobre sua vida para determinar se você compra ou não compra casa.
As pessoas que vivem isso estão escravizadas, estão presas. E elas não entendem que Deus deu para ela um dom maravilhoso que chama pensar. Penso, logo existo. Você é uma criatura vivente porque você pensa. Se você parar de pensar e depender da opinião das pessoas para tudo, você morreu. Deus te deu um cérebro para você pensar. Agora, quando você pensa, raciocina, faz, rabisca e não tem mais solução, aí vem Deus com a provisão. Aí Deus aparece. Muita gente deixa para orar depois que já fez tudo isso. Também é bater cabeça à toa. O melhor seria orar antes. Dando um conselho para o pessoal aqui ansioso. Faz 6 meses de briga e depois vai orar. Aí é bem provável que você não vai nem ouvir o que Deus vai falar, porque você já está estressado. O bom mesmo é você orar antes. Fala, Deus, estou para tomar uma decisão. Eu tenho um amigo, ele veio aqui, o Manu. No começo da caminhada de fé dele, ele conta essa história, é engraçado. Ele orava até para trocar de chinelo. Ele contou essa história aqui. Deus, estou com raiva, eu vou comprar uma Havaiana, o que você acha? Mas o Manu veio de um background muito pesado. Então ele fazia isso porque ele falava o seguinte, eu queria depender de Deus para tudo. E aí semana retrasada, né, coincidentemente eu falei isso. O Brasil clama independência ou morte e a gente, os cristãos, a gente grita independência é morte. A gente tem que depender de Deus e não se tornar independente. Foi a independência que jogou a gente nesse buraco chamado pecado e aí a gente só sai dele dependendo de Deus. Amém? Então, eu achei engraçado a história do Manu quando ele contou e faz todo sentido, né? E aí o texto continua no versículo 14, dizendo o seguinte, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus discípulos. Mais um ensinamento interessante aqui. Jesus não precisa de barganha, Jesus não precisa de campanha, Jesus não precisa do seu dinheiro, Jesus não precisa do seu sacrifício, você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa ajoelhar no milho, você não precisa fazer prece, você não precisa pagar para ninguém liberar do purgatório, você não precisa fazer nada disso. Jesus não precisa disso, porque Jesus não é movido por apelo. Ninguém consegue apelar com Jesus. Jesus, minha situação está tão feia que você não precisa apelar para Jesus, porque Jesus ele é movido pela própria compaixão do coração dele. Todos os milagres que aconteceram têm algum elemento de compaixão e de misericórdia de Jesus. Algumas vezes ele pergunta o que você quer que eu te faça, outras vezes ele vê o cara que está ruim, ele vai lá e fala com o cara, outras vezes ele vê a fé, semana passada a gente falou, né? Deus se impressiona com muita fé ou pouca fé. Então ele vê que a pessoa tem muita fé, ele vai lá e faz um milagre. Aí ele vê que a pessoa tem pouca fé, ele vai lá e dá um ensinamento. Enfim, Jesus não está impressionado com um médio, e ele não precisa que você faça nada para ele, para falar assim, Deus, olha só, eu quero comprar uma casa, porque eu estou cansado do aluguel, eu não consigo sair do aluguel, então eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou dar o meu primeiro salário do ano para a igreja. E aí o Senhor vai me abençoar para eu comprar uma casa. Sabe o que é isso? Burrice. Porque Deus não se envolve no mercado imobiliário. Deus não está preocupado com onde você vai morar. Na verdade, Jesus falou para os discípulos e deixou isso de bandeja para nós. Eu estou indo para a casa do Pai preparar morada para vocês, porque lá tem morada para todo mundo. Lá ninguém paga aluguel. Agora, aqui, vocês vão ter tribulação. Uns vão pagar aluguel a vida inteira. Outros vão ter várias propriedades. O mundo é desigual. E todo mundo que tenta igualar o mundo vai morrer frustrado. Estou certo ou errado? Você pode rodar a sua experiência toda. Eu sei que é negativo eu falar isso. Eu deveria falar assim, não, traz. Até porque eu estou dando um tiro no pé, né? Imagina se todo mundo resolver trazer o primeiro salário do mês aqui. Nós estamos ricos. Não tem mais problema. Ar-condicionado vai funcionar tranquilo. Se todo mundo trouxer o primeiro salário do mês, a gente estava aqui, ó, porcelanato no chão, andando de carro importado, tranquilo. Mas o que eu estou falando para você? Não faça isso. Não faça isso. Porque o seu salário é a recompensa do seu trabalho que Deus te deu para você gerenciar da maneira mais santa possível na sua casa. É para isso que serve o seu salário. Para isso que serve o seu soldo.
E aí, se você for uma pessoa generosa e se você quiser, sem pressão nenhuma, e achar que a igreja faz um bom trabalho e você quer unir forças com a igreja, você entrega parte daquilo que você ganha, seja lá quantos por cento for, de livre e espontânea vontade, do seu coração, sem pressão nenhuma, porque Deus não vai te punir se você não o fizer. Não vai. Não existe nenhuma evidência bíblica que Deus vai falar assim, você não trouxe o dízimo, vai morrer. Não tem. Não tem. Pode procurar. Ah, em Malaquias. Estuda Malaquias que você vai ver que não é isso que está falando. Simples. Para quem já é de igreja, todo mundo já ouviu Malaquias 3:10 aqui, né? Então não vou nem falar sobre isso. Então seja livre, irmãos. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Enquanto a gente ficar preso em amarras de dogmas e religião, nós vamos ser a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa. A gente só vai conseguir transformar a nossa comunidade, a nossa sociedade, se partir de dentro do nosso coração. E não da regrinha que alguém põe. Só assim. E aí Jesus curou os seus doentes, né, que na verdade foi isso que eles vieram fazer. Eles correram atrás de Jesus a pé, porque eles queriam ser curados. Jesus estava passando pelas cidades, curando várias pessoas. Eu lembro daquela história, não sei se você já ouviu a história do menino que recita o Salmo 23, todo mundo aqui já ouviu? Não? Ninguém? Nossa. Rapaz, o pessoal aqui não conhece muitas histórias do povo de igreja. Isso é bom, né? Isso é bom. Diz uma história, né? Uma lenda, que numa audição para uma peça teatral, o diretor estava pedindo para as pessoas recitarem o Salmo 23. E aí vieram vários atores, decoraram o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. E aí eles foram recitando, cada um com a sua técnica, cada um com a sua eloquência. E aí no final, o último candidato era um rapazinho pequenininho, da roça, coitado, e veio e recitou o Salmo 23 como ninguém. Ele tinha um jeito diferente, e as pessoas meio que se perguntavam, né, o que tem de diferente nesse rapaz? E aí na hora que ele acabou, né, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí o diretor levanta e aplaude de pé. E aí o pessoal fica, mas o que ele tem de diferente? E aí o diretor responde, a diferença é que vocês conhecem o Salmo. Ele, me parece, que conhece o autor do Salmo. A diferença é que vocês ouviram falar do pastor. Esse menino aí parece ser pastoreado por esse pastor. Ele tem experiências. Ele pôs em prática. O que é isso? Isso é Jesus curando os doentes. Vocês vieram para ser curados? Então beleza, veio para ser curado. E aí vem a história famosa dos 5 pães e os 2 peixes, né? Vamos ler aqui para a gente entender. Eu particularmente gosto muito dessa história. Ao cair da tarde, porque eles estavam no deserto, então vem aqui uma observação dos discípulos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto, como se Jesus não soubesse, né? Meio óbvio isso daqui. Jesus, está vendo que é deserto aqui? Esse é um lugar deserto, está ficando tarde, manda a multidão embora para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Para quem não sabe, no deserto, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Chega a dar temperaturas negativas em algumas regiões do deserto. Então, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, o povo veio, você curou, falou, legal, rolou o culto, mas vai dar 6 horas aí, cara. O povo vai morrer de frio, isso aí vai cair nas nossas costas. O povo vai morrer de fome, não tem nada para comer aqui. Se você ler a mesma história no Evangelho de João, quando os discípulos falam, o povo está com fome, aí Jesus chega para Filipe e fala assim, Filipe, o que nós temos para comer aí? Eu gosto da história de João, porque na história de João, Jesus começa a provocar eles. Filipe, o que nós temos para comer aí? E aí, é engraçado que quando a gente lê isso daqui, olha, presta bem atenção, vê se isso não encaixa para a gente. Os discípulos falaram para ele que estava tarde e pediu para eles dispensarem, que afinal de contas nós viemos para cá, lembra do primeiro versículo? A gente veio para cá para se isolar. João morreu, nós estamos tristes, vamos ficar de luto, vamos orar. Deixa a multidão para lá. Não quero muito contato com gente, não. Você conhece alguém assim? Vou me isolar. As coisas estão dando errado. Não quero falar com ninguém. Eram os discípulos. Manda o povo embora. Vê se isso aqui não encaixa. Eu acho que isso aqui é de Deus. Espero que seja de Deus para você também. Quando eu estava escrevendo isso daqui, eu falei, cara, isso aqui sou eu. Porque a gente tem a mania de apresentar os nossos problemas para Deus disfarçados de justificativa. A gente apresenta o problema para Deus disfarçado de justificativa. Ô Jesus, tá tarde. Vai ficar frio, o povo vai morrer de fome e de frio.
Na verdade, o problema deles é que eles não queriam lidar com o povo. Já curamos muita gente, já deu já. Esse povo vai ficar reclamando de fome aqui. Eu conheço a história. Reclamaram com Moisés. Tinha milhões de pessoas no deserto, eles estavam no deserto. Eu conheço a história. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Era melhor ter ficado no Egito, lá tinha carne. Eu já conheço a história. Eu conheço crente já. Crente reclama muito. Crente só fala. Crente faz fofoca. Crente é hipócrita. Crente é mentiroso. É ou não é? Não é assim que a gente escuta na rua? Eu já conheço a história já. A gente apresenta os nossos problemas disfarçados de justificativa. E aí a gente apresenta soluções. Olha como é que a gente é um povo ruim. Pelo menos eu, né? Eu estou pregando para mim mesmo aqui. Eu apresento o problema disfarçado de justificativa. E eu apresento as soluções disfarçadas de misericórdia. Quando, na verdade, isso é medo e egoísmo. Deus, nós estamos com um problema. Está frio e o povo está com fome. Então, manda eles embora. Para quê? Para eles poderem comprar alguma coisa para comer. Tadinho deles, né? Tadinho dos irmãos. Os irmãos estão com fome. Nós não. Nós somos espirituais. Nós vamos ficar aqui orando contigo. Os caras, Jesus lembrava, eu chamei vocês para orar 1 hora, vocês dormiram, cara. É sério mesmo que vocês estão querendo botar essa panca para cima de mim? Vocês vão orar comigo no deserto, com fome? Eu sabendo já que vocês são capazes? A gente apresenta o problema disfarçado de justificativa e a gente apresenta a solução disfarçada de misericórdia. Mas na verdade é egoísmo e medo. Que a gente não quer lidar com as coisas e a gente quer. Os discípulos queriam Jesus só para eles. A gente quer Jesus só para nós. Não cabe na nossa igreja gente diferente. Não cabe o cara que tem problema com droga, o cara que tem problema com álcool, não cabe o preto, não cabe o pobre, não cabe essas coisas. Mais e mais a igreja se parece com uma organização criada para pessoa branca de classe média, bem colocada no mercado, que a gente vai filtrando. Você já reparou? Você já reparou que na maioria dos lugares não tem lugar para o pobre? Porque o pobre não dá lucro. O pobre não paga nada. Na hora que a gente fala assim, irmão, estamos precisando comprar um ar-condicionado, o pobre vai dar 20 centavos. Aquela ofertinha da moeda que cai na caixa. Aí a gente não tem lugar para ele. Mas o pessoal falhou em perceber que o evangelho ele é primordialmente preocupado com o pobre. Bem-aventurados são os pobres. Eles herdarão o reino dos céus. E ai dos ricos, pois estes já receberam a sua recompensa na terra. Eu não sei se o povo não lê Bíblia, ou se a gente faz de bobo mesmo. Porque é óbvio, é claro que fica quando Jesus fala sobre isso. E aí eles falam, manda o povo embora para poder comprar pão. Só que Jesus sabia que eles não vieram aqui para experimentar pão de amido e de carboidrato. Eles vieram para experimentar o pão da vida. Quando Jesus olha para essa multidão, ele fala, eu já sei o que eles vieram fazer aqui. Os discípulos não pegaram, os discípulos não perceberam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo essa nuance? Mas Jesus percebeu, Jesus falou, não, eles vieram aqui para outra coisa. Tanto que você vai ver, olha o detalhe das escrituras, né? Primeiro, nesse momento eles apresentam para Jesus um problema. Nós estamos com fome. Aí presta atenção nesse padrão que você vai ver como é que funciona na nossa vida, eu acho que encaixa direitinho. Apresentaram para Jesus um problema, e aí Jesus fala assim, calma. Confia no Pai, que o Pai sabe o que faz. É como se Jesus soubesse as nossas gírias de hoje, ele fala assim, o Pai está on. Eu já peguei a frequência. Vocês não pegaram a frequência. Eu já virei a chave, vocês não viraram a chave. Relaxa. Algo está para acontecer. E aí, Jesus vira para eles, né? É engraçado que na história, quando João conta, depois de ele ter perguntado para Filipe, aí tem um... Vou chegar lá, peraí. Deixa eu ver se eu anotei isso daqui já. Não anotei não, vou chegar lá. Jesus respondeu para eles assim, eles não precisam ir. Dá vocês alguma coisa para eles comerem. Aí eu fico imaginando os discípulos, os 12 em volta de Jesus, eles não precisam ir em lugar nenhum não, vocês dão alguma coisa para comer. Eles não tinham calça jeans, né? Mas aquelas batas, tudo, e pega a bolsa. Jesus. Não peguei a frequência, não. O que está acontecendo? Vocês dão alguma coisa para comer. Aí no Evangelho de João tem uma história que está passando um molequinho, né? Eu vou para casa agora, eu vou. Pararatibum. Está passando aquela merendeira dele. O moleque deu um mole, ele passou no meio da multidão com fome. Aí o André
avista o moleque e avista a merendeira do moleque. Parece que o olho dele cresce, ele passa a mão na merendeira do moleque e fala: Jesus, temos aqui 5 pães, 5 peixes e 2, não, 5 pães e 2 peixes. Tipo, primeiro eu penso assim, ser generoso com o dinheiro dos outros é muito fácil. Pegou ou não? Isso aí é fácil. O cara chega, por exemplo, tá todo mundo com calor aqui? Todo mundo com calor, amém? Irmãos, o ar-condicionado da igreja está quebrado. Aí chega o irmão e fala assim: mas o fulano de tal pode dar uma oferta, mas eu não. Porque é muito fácil ser generoso com o dinheiro dos outros. Isso é mole. Difícil é ser generoso com o meu dinheiro. O dos outros é fácil. Aí André pega o recurso dos outros. Aí Jesus, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Roubei 5 pães e 2 peixes, mas tranquilo. Vai que o moleque deu para ele também. Às vezes o moleque deu, né? Fala: toma aí. 5 pães e 2 peixes. Aí eu fico pensando em Jesus, né? E os discípulos em volta. Aí Pedro olha para André e fala assim: o que eu vou fazer com 5 pães, seu animal? Tá vendo que tem milhares de pessoas aqui. Por que você vai perturbar o mestre com um negócio desse? Deixa, eu tô falando com ele pra gente liberar os caras, pros caras aí comprar comida, pra gente ficar de boa aqui. Aí Jesus transforma a pedra em pão. A gente já viu que ele falou com o diabo lá, ele podia. Aí nós vamos comer churrasco, tranquilo. Deixa a galera ir embora. Aí o André fala assim: não, tem aqui, 5 pães, 2 peixinhos. Aí a história vai continuando, né? A gente vai continuar. Olha só que interessante. Quando Jesus responde para ele, eles não precisam ir. Dá para eles de comer. Olha, vê se na sua vida não funciona assim. Quando você recebe um ensinamento prático, Jesus está dando um ensinamento prático aqui. Vê se isso aqui não acontece na sua vida. Você apresenta um problema, Jesus apresenta uma oportunidade. Quantas vezes eu deixei passar isso daí? Quantas vezes? Porque eu apresento o problema e eu espero a resposta. Deus quer a resposta, quando a resposta sou eu. Ontem, por exemplo, eu estava saindo do supermercado, e aí eu vi um rapaz vendendo balinha de coco e tal, vendendo balinha de coco para ajudar minha família e tal, papá. E aí, aquele ali foi um dia que eu fiquei constrangido, porque geralmente eu resolveria aquele problema. Geralmente. Eu sou um cara meio mão aberta mesmo e não quero saber onde está o dinheiro. O cara falou assim: eu estou vendendo balinha de coco para tentar comprar uma cesta básica para minha família, minha esposa está grávida, está com diabetes gestacional. Aí a Naline já se identificou, começaram a conversar, porque a Naline também teve diabetes gestacional. Aí eu dei R$5 para ele lá, falei: não precisa da balinha não. Ele insistiu, eu peguei um pacotinho. Quando eu cheguei no carro, eu falei assim: Naline, o que eu queria mesmo era ir lá dentro e comprar a cesta básica. Fiquei constrangido, porque eu não tinha. Eu já tive. E quando eu tive, eu não fiz. Parece que era Deus esfregando na minha cara assim: você me dá o problema, pede resposta e eu te dou a oportunidade. Eu acho que na vida de todo mundo é assim. E aí continua, né? Eles disseram: mas tudo que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixes, né? Aí é a história do André aqui. É fácil ser generoso com o dinheiro dos outros. Aí Jesus apresenta uma oportunidade. Geralmente, quando Jesus te dá uma oportunidade, a gente responde a essa oportunidade com desculpa. Moisés viu o povo dele aflito. Aí ele escuta Deus falando com ele lá na sarça ardente. Aí Deus fala assim: Moisés, vai você libertar o povo. Vou mandar você. Não, mas diz a lenda que Moisés era gago, né? Aí ele: mas eu sou gago. E aí Deus fala assim: não tem problema não. Aí Deus fala com ele, até que ele junta mais gente. Deus dá a oportunidade para nós e a gente responde com desculpa. A gente fica tentando esquivar de Deus. Deus, minha vizinha está passando fome, eu vou levar para a igreja para a gente fazer uma campanha de oração para ver se tem uma cesta básica na igreja. Não, você vai lá e compra a cesta básica. Ah, eu não tenho. Junta R$20 de cada um aí da sua rua e compra a cesta básica para ela. Ponha em prática. Seja você a lancheira do moleque que perdeu o lanche. Não tem por que levar para a igreja. Você sabe por que a igreja se tornou medíocre? Porque todo mundo traz problema para a igreja. E ninguém é resposta lá fora. A gente só traz problema. Aí a gente fica preso nesse mesmo ciclo. Quer ver? Eu vou falar um negócio genuíno com vocês. 99% das coisas que a gente faz aqui é voltada para você, que já faz parte da igreja. Qual foi a última vez que a gente deu uma cesta básica para alguém que está fora da igreja?
Aqui. Você lembra? Nem eu. Qual foi a última vez que a gente ajudou uma instituição de caridade? Você lembra? Hã? Você lembra? Quando foi? Eu não lembro. Hã? Ah, é verdade. Domingo passado. Domingo passado nós roubamos duas caixas de leite da igreja, um pacote de açúcar, né? E o café, é verdade. Pegamos o café, o Serginho ficou bravo comigo, que eu peguei o café e demos para a mulher lá. Tava aqui, era o que eu tinha, né? Fiz igual o Davi, que roubou o pão lá do altar e entreguei lá. Mas por que a nossa igreja é medíocre? Porque a gente não apresenta resposta. A gente só traz problema. Quando é que vai mudar? Quando você mudar. Não adianta eu pregar. A pregação não vai transformar o seu coração. O que vai transformar o seu coração é o Espírito Santo. Quando você mudar, aí a igreja muda. Porque você é a igreja. Eu não sou a igreja. Você que é a igreja. Nós somos a igreja. E aí a gente oferece uma desculpa, né? A gente sempre tem desculpa. Eu não posso ir, a gasolina está cara e por aí vai. Né? Que a gente precisa... Lembra daquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Lembra daquele programa? Grandes problemas se resolvem com pequenas atitudes. Tá aí um jargão para você gravar. Grandes problemas se resolvem com pequenas atitudes. Você sabe por que a gente está tendo guerra agora? Porque faltaram pequenas atitudes. Se a gente tivesse pequenas atitudes ao longo de muito tempo, a gente não teria problema de guerra agora. Tudo começa na gente, né? A gente apresenta um problema, Jesus apresenta uma oportunidade. Parece que Jesus fala assim: você quer ver um milagre? Eu quero ver a atitude. Você me mostra a sua atitude, eu te mostro o milagre. Você lembra da história do paraplégico que foi jogado pelo teto da casa? Quem que lembra? Marcos capítulo 2. Lembra da história do paraplégico que foi jogado pelo teto da casa? O cara paraplégico, carregado numa cama, aí o pessoal sobe, destelha o negócio e joga o cara lá embaixo. Se os caras não tivessem escalado e jogado o cara lá embaixo, não ia ter cura. Você quer ver milagre? Jesus quer ver atitude. Isso é prática. Eu estou acabando já. Estou na última página aqui. Eu lembrei de uma história, anotei aqui, eu quando era recém-convertido, né? Não devia ter 2 meses de conversão, a gente foi fazer um retiro espiritual na Igreja Batista Central. Que esse retiro espiritual, que de espiritual não tem nada, né? E aí, retiro espiritual, o pastor chegou para mim e falou assim: você vai dar uma aula na EBD, Antiga Escola Bíblica Dominical. Você vai dar uma aula sobre perdão. Dei um passo para trás e falei: pô, pastor, aí não, pô, tem outro assunto não? Qualquer outro assunto eu prego, mas perdão não. Por quê? Falei: porque, na verdade, eu estou com um negócio aí na rua e eu acho que eu preciso perdoar. Aí o pastor virou para mim, nunca esqueci, ele virou para mim e falou assim: toda lição começa em mim. Toda lição começa em mim. E aí passaram-se 2 semanas até a hora do retiro, né? E eu precisei ir lá conversar com a pessoa que me devia. E aí a história é longa, um dia eu posso contar para você. Até anjo a gente viu naquele dia. Você acredita? É sério, pô? Até anjo apareceu naquele dia. Você vê como é que era duro o meu coração para perdoar uma pessoa. Até anjo eu tive que ver. E aí conversamos lá, perdoamos e tal, foi legal. Mas essa história me levou a caminhar ali na Igreja Batista e tal. E aí a gente começou um grupo de jogar basquete. O que a gente fazia? A gente ia jogar basquete nas quadras. E aí, quando a gente estava lá 2, 3 partidas, a gente parava o jogo. E eu abria a Bíblia e eu pregava para a galera lá nas quadras. Algumas pessoas ainda lembram disso daqui, né? O Vinícius é dessa época aqui. E aí muita gente se converteu ali. Eu vi traficante largar a arma no meio daquele círculo ali. Foi legal. Foi uma temporada aí de 1 ano, mais ou menos. E aí um dia a gente foi contar essa história na igreja. O que vocês estão fazendo, irmãos? Na verdade, a igreja estava começando a reclamar porque estava dando muito favelado dentro da igreja. Começou a vir muita gente estranha dentro da Igreja Batista, entendeu? Uns skatistas com as calças caídas, jogador de basquete, uns negão dessa altura. O pessoal começou a estranhar porque a igreja não está acostumada a receber esse povo. Certo ou não? Estou falando alguma mentira aqui? A igreja não está acostumada a receber esse povo. E aí a gente começou a tomar o banco dos diáconos. Porque na Igreja Batista tinha o banco dos diáconos. Os 3 primeiros bancos eram dos diáconos. E como a gente queria prestar atenção, porque a gente sabia do poço de lama que a gente veio, eu queria aprender o negócio direito. A gente sentava na primeira fileira. Os diáconos começaram a ficar com raiva, começaram a questionar o pastor, né? Povo de boné ainda na igreja e tal, blá. E aí o pastor pediu para explicar o que a gente estava fazendo.
Eu fui explicar, falei, o negócio é o seguinte, a gente vai jogar basquete, prega o evangelho, o pessoal se converte. Impressionante, né? O pessoal se converte quando escuta o evangelho. E aí, uma irmãzinha de 70 e poucos anos naquela época, o projeto chamava Only One, era uma cópia de uma marca de tênis. Né? Uma irmãzinha de 70 e poucos anos ouviu, no domingo seguinte a irmãzinha pediu a palavra. Quem é que era de igreja batista? Sabe aquele momento do culto, no começo do culto, que a irmã pede a palavra? Ela pediu a palavra. Ela foi lá para frente com a pilha de pano de prato, dessa altura, assim, tampava ela, assim, o microfone aqui, ela ficava assim. O que é isso, irmã? Ela falou, eu fiz esses panos de prato aqui lá em casa, para vender e ajudar na missão aí, dos missionários e tal. Papá. Aí o pastor perguntou para ela, mas por que você fez pano de prato? Então, semana passada eu ouvi uns meninos bonitos, tadinha, 70 e poucos anos, cega já, né? Eu ouvi uns meninos bonitos aqui contando testemunho de que eles faziam, né? A ideia do Only One é o quê? A gente fazia o que a gente sabia. Eu ouvi e eu sei fazer pano de prato. Eu fiz esses panos de prato para vender e quero abençoar a igreja aí. Naquele domingo ela vendeu todos os panos de prato ali na porta. Todo mundo comprou pano de prato. R$2, R$5, na época eu não lembro quanto que foi. Aquele dinheiro foi para ajudar uns missionários. Por que eu estou contando essa história? Isso é o evangelho na prática. A mulher ouviu, não estou nem falando do meu exemplo não, ela ouviu a história de alguém e falou assim, eu sei fazer pano de prato. Moisés foi a mesma coisa. Quando ele questionou Deus, o que eu faço, Deus? Eu vou falar quem que me enviou e tal. Deus perguntou para ele assim, o que você tem em sua mão? A mesma pergunta que eu vou fazer para você. O que você tem na sua mão? O que você sabe fazer? O que você é bom? O que o mundo precisa que você tem para dar? Prática. O que você pode fazer para tornar o mundo um lugar menos pior? Porque melhor não fica. Menos pior. O que você pode fazer para aliviar a dor de alguém? Você passou por um câncer? Por que não visitar o hospital do câncer que você tem experiência e ministrar lá? Você tinha problema com o alcoolismo? Por que não abrir um grupo na sua casa, sem álcool, e receber as pessoas que estão passando por esse problema? Seu coração arde pela obra social? Por que você não rodou essa comunidade aqui inteirinha ainda? É só subir aqui, ó, sobe de um lado e sai do outro. Aqui tem gente com necessidade, tem boca de fumo, tem tudo aqui. Por que você não fez isso ainda? O que você sabe fazer que alivia a dor de alguém? Está aí, na prática. E aí, para a gente terminar, né, Jesus continua o texto, ele ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, e aí eu lembro do Salmo 121, né, eu olho para o alto de onde vem meu socorro. Olha que quando Jesus faz as coisas que ele faz, tudo tem uma intenção. No meio do deserto, no sol, Jesus fala para o povo sentar. Senta todo mundo, divide em grupo. Aí ele pega o pão. Você acha que Jesus precisava fazer essa cena? O que você acha? Se Jesus quisesse, ele precisava fazer essa cena? Não precisava. Mas ele para, e aí diz a história aqui que foram mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas é uma multidão que, cara, passou de 20 fileiras, já está longe de ver. Jesus faz questão de parar, levanta o pão e dá graça. Por que você acha que ele faz isso? Eu acho que Jesus estava aproveitando a oportunidade para ensinar um negócio. Falou, vocês vieram com fome e doentes, mas agora vocês vão entender o que vocês vieram fazer aqui. Agora eu vou ensinar para vocês sobre o pão que mata a fome de vez. Aí ele levanta o pão, dá graças, que é a mesma coisa que ele faz na ceia, e aí todo mundo vê aquilo ali, e aí ele divide. E aí olha que interessante, primeiro para os discípulos, e os discípulos distribuíram para todos. Presta atenção nesse detalhe, Jesus dá graças ao pão, começa a partir, dá para os discípulos, e os discípulos distribuem para a galera. Por que isso? Porque a gente apresenta um problema, Jesus apresenta uma oportunidade, e Deus apresenta um milagre. É assim que funciona na nossa vida. Jesus vai te dar uma oportunidade, quando você age naquela oportunidade, por quê? Jesus podia ter ido individualmente distribuir o pão para todo mundo. Mas ele fez questão de chamar os discípulos, para falar, ó, vocês vão ser o canal que vai chegar até essas 5.000 pessoas. Eu trago o problema, Jesus dá a oportunidade, e se você responder a oportunidade, Deus faz milagre. E aí olha só que coisas interessantes aconteceram. Primeiro, todo mundo senta, porque Jesus fala, agora eu vou matar a fome espiritual. Agora não estou falando mais de fome material, agora eu vou matar a fome espiritual. Segundo,
Fica claro aqui que Deus dá acesso para todo mundo. Jesus estava no meio da multidão. Só que a oportunidade, ele dá acesso para todo mundo, mas a oportunidade é só para quem toma atitude. Eu sei que esse negócio parece meio estranho que eu estou te falando, mas acesso todo mundo tem para Jesus, mas se você não tomar atitude, nada vai acontecer. Você não ora, você não faz um esforço para conhecer a necessidade de ninguém, você não se envolve, sua vida vai ficar a mesma sempre. Vai ficar a mesma sempre. Aí a gente vê as pessoas assim, ó, caramba, olha como é que a pessoa está envolvida, olha só, milagre atrás de milagre, e aí a gente fica com aquela inveja santa. Por quê? Porque ela tomou atitude, você não. O acesso é para todo mundo. Jesus não é exclusivista, mas a oportunidade é só para quem toma atitude. Está na hora da gente começar a tomar atitude. E aí, olha que interessante, depois esse texto diz assim, todos comeram e foram satisfeitos, e os discípulos recolheram o quê? 12 cestos. Por isso que eu falo, tudo que Jesus faz tem um propósito. Jesus recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Eu não estou querendo extrapolar aqui, mas eu vou usar desse momento para fazer uma observação. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Você já deve ter ouvido várias vezes esse negócio, né? Sobrou 12 cestos, que tinha 12 discípulos e tal. Quantas tribos tinham em Israel? 12. Quantas pedras tem no portão da Nova Jerusalém? Não é truque não, é 12. São 4 postes, 3 em cada lado, norte, sul, leste, oeste, enfim, é 12. Quantas pedras tem na estola do sacerdote? 12. Olha só que coisa interessante. Depois, você precisa prestar muita atenção no que está escrito para você poder entender essa, entre aspas, coincidência. No texto de João, quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe, o que nós temos para comer aí? A resposta de Filipe, que eu não falei aqui antes, é a seguinte, não temos nada. Aí Jesus fala assim, então dá vocês de comer alguma coisa. Aí Filipe responde para ele o seguinte, Jesus, olha só, nem se a gente tivesse 200 denários aqui, não dava para comprar pão para todo mundo aqui, para comer uma migalha cada um. Denário era a moeda da época, né? Vamos imaginar aqui o seguinte, quanto custa o pão hoje? 20 centavos? Sim. Quanto? Meu Deus, descobriram o meu segredo. Eu gosto de dizer que eu sou um trans rico, né? É um rico no corpo de pobre, porque, enfim, ninguém entendeu a brincadeira, né? Hã? Quase R$1? Pão de sal? Vocês precisam parar de comer pão, gente. Está quebrando a igreja, por isso que não tem outra doação na igreja, se não comer muito pão, Pelo amor de Deus. Nossa, eu sou da época que o pão era 10 centavos. Enfim. O que eu ia falar do pão mesmo? Esqueci aqui. 12 pães. Vamos lá. Suponha então que o pão é R$1, vai. Suponha que o pão é R$1. A fala do Filipe era o seguinte, tinha 5.000 pessoas sentadas. Fora as mulheres e as crianças. Né? Então vamos imaginar, se todo mundo ali fosse santo, tivesse uma mulher só, né? Que às vezes carrega a sogra, carrega uma gente, e mais os filhos. Vamos imaginar que tinha ali, 15.000 pessoas. Tudo bem? 15.000 pessoas, tranquilo com as crianças? Beleza. Aí Filipe vira para Jesus e fala assim, Jesus, olha só, nem se a gente tivesse R$5.000 em cash aqui agora, não dava para comprar 5.000 pães e não ia dar nenhum pedaço para cada um, Jesus. Pô, Jesus, Jesus, você não está vendo aqui não, Jesus? A fala do Filipe foi essa, não dava para comer nenhum pedaço. Aí olha o que Jesus faz. Depois que ele faz o milagre, porque a gente apresenta o problema, Jesus dá a oportunidade, Deus faz o milagre. Amém? Pegou aqui? Olha depois do milagre o que acontece. Eles recolheram quantas cestas? 12. Cheia de quê? Cheia de pedaço. Parece que Jesus, aí sou eu, tá? Aí sou eu. Se eu fosse Jesus, na hora que acabar eu ia falar assim. Viu aí que eu fiz? Você falou que não tinha nada? Eu sou o cara que faz tudo do nada. Você não conhece a história não, rapaz? No princípio não tinha nada, eu criei tudo. Tá aí, ó, sou um para cada um agora, vocês vão carregar isso aí até Jerusalém agora. Se eu fosse Jesus, né? Vocês vão carregar isso aí até Jerusalém agora nas costas, nesse sol aí. Vai botar no camelo não. Vai carregar nas costas. De pedacinho em pedacinho você vai comer esse pão aí. 12 cestos, um para cada um. É para nunca mais duvidar do que eu vou fazer.
Parece hilário o que eu estou falando para você. Mas se você aprender que quando você apresenta o problema, Jesus te dá uma oportunidade, e se você tomar uma atitude, Deus faz milagre, é para você aprender a nunca mais duvidar de Deus. Porque todo aquele que crê em Deus deve crer sem duvidar, porque aquele que duvida é como uma rolha no oceano que é levado para lá e para cá. Isso é Bíblia. Se você resolver criar uma fé inabalável, você precisa começar a acreditar em Deus e colocar sua confiança em Deus como se nada mais fosse resolver o seu problema. Se você divide a sua fé entre Deus e alguma coisa a mais, isso não é fé. Enquanto a gente não experimentar, enquanto a gente não colocar em prática essa fé, nós não vamos desenvolver essa fé inabalável. E aí o último versículo diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, né, como o Adriano falou, sem contar as mulheres e as crianças. Onde não tinha nada para ninguém, Jesus faz com que sobre tudo isso. Deus é especialista em fazer com nada. Ele faz com nada. Na verdade, eu acho que Deus não gosta de matéria-prima. Tem a matéria-prima e a obra-prima, né? Eu não acho que Deus gosta de matéria-prima. Porque se você deu alguma coisa para Deus fazer, aí já estragou, não tem milagre. Deus é especialista em fazer com nada. Quando você chega no seu limite, você fala, Deus, não tem mais o que fazer. Aí Deus entra com a provisão. É assim que ele funciona. Pelo menos essa é a minha experiência. Ele só faz, é aquele lance, eu faço o que eu sei e confio em Deus para ele fazer o que eu não posso fazer. Você faz tudo que você consegue fazer, tudo que você pode fazer. Eu cheguei aqui hoje, aí um casal me contou que eles tiveram um problema em casa, rolou uma infiltração em casa. Choveu e aí entrou água pelo telhado e tal, papá. O que a gente faz nessa hora? Primeira coisa que você faz? Hã? Qual é a primeira coisa que você faz quando está dando uma inundação na sua casa pelo teto? Pega o balde, óbvio, tem uns crentes, muito crentes, que falam assim, vai orar. Não, você pega um balde para não espalhar as coisas e tal, papapá. Desliga a eletricidade, não mete a mão na tomada, certo ou não? Prático, evangelho prático. Depois que você fez tudo que você pode fazer, aí você ora, Deus, para essa chuva, Deus. Porque se você começar a orar, o que vai acontecer? Se Deus quiser te ensinar uma lição prática, leia-se, pegue o balde, sua casa vai inundar, você vai perder o computador e você vai ficar com raiva de Deus. Eu apresento o problema, Jesus apresenta a oportunidade, você toma uma atitude. Aí Deus faz o milagre. Aí ele para a chuva. Aí as coisas não estragam. Isso é prática. Isso é um evangelho prático. Eu sei que é ridículo falar isso para gente adulta, porque vocês já deviam saber disso, né? Então tá aqui a dica de hoje. Se você não aprendeu nada na mensagem, quando der uma infiltração na sua casa, você pega o balde. Por último, a gente falou sobre ensinamentos práticos na primeira mensagem. Hoje a gente falou sobre obediência. Hoje a gente falou sobre você se envolver. Tem um ditado muito antigo que diz que tem 3 tipos de pessoa no mundo. As pessoas que fazem as coisas acontecer, as pessoas que veem as coisas acontecer e as pessoas que se perguntam o que aconteceu. Vou fechar essa mensagem com a seguinte pergunta: quem é você? Nessas 3. Você que escolhe. O acesso é para todos. A oportunidade é para quem toma atitude. Se você quiser ser aquele tipo de gente que faz acontecer, você precisa começar a tomar atitude. Em tudo na sua vida. Profissional, pessoal, casamento, igreja. Tudo na sua vida. Ensinamentos práticos e um ministério pessoal. O acesso é para todo mundo, mas a oportunidade é para quem toma atitude. Vou fechar com essa hoje. Amém? Talvez você veio aqui hoje esperando uma mensagem super espiritual, falando assim, e agora, Deus, o que eu faço da minha vida? Então vou te dar a última dica que a gente sempre dá quando tem essa oportunidade. Entregue seus caminhos para Jesus, confia nele, tá entendendo não? Pegou a mensagem? Confia nele, aí ele faz o resto. Não adianta você esperar ele fazer o resto antes de confiar. Então o que eu faço agora, Deus? O que eu faço, Pedro? Qual que é o próximo passo? Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele e espera o resto. Amém? É isso. Semana que vem a gente continua. E semana que vem eu acho que a gente vai ter um momento emocionante no nosso culto.
porque a gente vai falar sobre encontros divinos. Tem várias surpresas preparadas para a semana que vem, você não pode faltar. Espero que você venha. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de expor sua palavra, de expor esse texto, de aprender de forma prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A minha oração é que, ao sairmos daqui hoje, a gente saia convicto de que a prática é mais importante do que o conteúdo, na maioria das vezes, e que o Senhor quer que nós nos envolvamos na prática do seu Evangelho. Que nós possamos demonstrar o Evangelho antes de pregar o Evangelho. Que a nossa vida possa ser um bom testemunho e que nós possamos encontrar oportunidades para sermos respostas e não só questionamentos. Que durante essa semana, que todos os nossos questionamentos que forem apresentados ao Senhor, nós possamos entender a oportunidade que Jesus nos dá e possamos tomar uma atitude para que o Senhor, que é todo-poderoso, que é soberano, que nada pode contra o Senhor, apresente os milagres e nós possamos dar testemunho de tudo isso, da sua bondade e da sua misericórdia na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Para aqueles que ainda não têm um relacionamento pessoal com o Senhor, nós te pedimos que o Senhor se apresente para eles de uma maneira mais íntima nos momentos que eles tiverem durante o dia de hoje, para que eles se rendam à soberania e ao senhorio de Jesus, para que eles confiem no Senhor e vejam como o Senhor trabalha na vida deles. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão, a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você